dia para vocês, né? Meu nome é Sérgio, eu sou coordenador do núcleo da UFPI, né? Estou aqui juntamente com a professora Eunora, que é a nossa subcoordenadora, e com os nossos diletos alunos, o Patrício, né? Vilma, Sueli e Atualpa. Tá, eu acho que eu posso falar por todos, né, que foi um enorme prazer estar aqui, né, neste momento de congraçamento, né, da comunidade prof. Né? Pela primeira vez, né, temos um evento, né, que os alunos agora, que realmente o que importa no prof, né, estão presentes, né, em escala nacional. Então, é uma satisfação enorme, né, para nós todos, né, estamos agora presentes nesse congraçamento do prof. Bem, antes de passar a palavra para os nossos alunos, eu queria fazer uma pequena contextualização, inclusive, do que está sendo feito no núcleo do Piauí, do Prof. Filoso. O trabalho deles, o trabalho dos alunos e tudo, reflete uma discussão que fizemos no seminário de pesquisa, sobre o conceito de intervenção filosófica. O seminário de pesquisa foi ele próprio uma intervenção filosófica, vocês perceberam isso? O seminário de pesquisa foi ele próprio uma intervenção filosófica. E a ideia era construir com eles, né, com os alunos, a próprio conceito de intervenção filosófica. Né, uma possibilidade, né, de se compreender o conceito de intervenção filosófica. E isso foi feita uma construção na sala de aula, né, sobre esse tema. Foi discutido também, né, entre eles e os seus orientadores, entre mim e os nossos docentes, e teve um certo consenso sobreposto, né, um certo consenso, né, com algumas variações, é claro que se esperado, alguma adesão um pouco mais forte, um pouco mais fraca, na maioria dos nossos docentes, né? E eu acredito também a maioria dos discentes. Né? Então, o que eu pretendo fazer aqui é mostrar o nosso trabalho, né? De construção do conceito de uma possibilidade, né? De compreender o que seria a intervenção filosófica, né? Então, eu pretendo fazer isso, mostrar. E mostrar também como é importante esse conceito para a própria identidade do prof. Então, eu trabalhei o conceito de intervenção filosófica, o conceito de transmissão filosófica, e o próprio conceito do prof fomos construindo isso em sala de aula. Então, eu quero fazer um pequeno relato de como foi isso. Tá? Vamos lá. Então, o Prof. Filô, né, e a intervenção filosófica. Uma visão possível. Né? Vamos lá. Bem, então o tema do seminário de pesquisa foi exatamente esse. Né? Entender o que é uma intervenção filosófica. Né? Como é que nós fizemos isso? Através do seminário de projetos, notei isso, né, uma coisa que a gente discutia até com os colegas, né, outros coordenadores, lá em 2018, 2017, quando nos encontramos, que tinha um certo ranço positivista nos pré-projetos. Né? Então, a primeira coisa que eu constatei é isso, né, um certo ranço, que eu chamei de ranço positivista, que estruturava os projetos, pré-projetos, desta forma aqui. Olha, temos um dado, o dado é o aluno. O aluno como uma entidade pré-teórica. Lá o aluno. Né? E com representações inadequadas. Então, o objetivo desses esquemas de pré-projetos, o objetivo seria esse. Olha, depois de algumas, né, tabulações, alguns, né, procedimentos, produzir, então, um aluno com representações adequadas. Tá? Então, isso aí que eu me deparei, né, nos pré-projetos. Bem, então, por favor. Bem, o que eu fiz, né, foi fazer uma intervenção filosófica, sem dizer o nome,
eu agora já posso confessar a vocês, olha, o seminário de pesquisa foi uma intervenção filosófica. Tá? E qual foi a ideia, né? Eu fiz em 2 passos. A ideia era a construção do conceito com os alunos, do conceito de intervenção filosófica. Então, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar o seguinte: olha, peraí, eu quero saber uma coisa. O que vocês estão chamando de aluno? Foi uma surpresa geral, um pathos, né? Ninguém sabia me explicar o que era um aluno. Então, a partir desse pathos inicial, bem, olha, como é que se fala? A sensibilização, né? Feita a sensibilização, então aí eu continuei um pouco, né? Usando um pouquinho de Thomas Kuhn, né? Thomas Kuhn bem rápido, nós chegamos então à conclusão que o aluno não é um dado da experiência, né? Não é um dado, uma entidade pré-teórica. O aluno já é uma construção teórica, né? Em 2018, nós tínhamos uma turma de 10 alunos. Então, depois desse trabalho, eu perguntei para eles, quantos alunos tem na sala? Aí eles, né, falaram, né, 10 alunos. Eu disse, não são 10 alunos. Já tinha sido analisado os projetos, né? Olha, temos um aluno adorniano, um aluno deleuziano, um aluno Foucaultiano e um aluno levinasiano. Né? E eles não se entendem uns com os outros. Né? Então, eu tentei fazer isso, né? E a ideia era qual? Né? Era o quê? Tentar dar conta desse que eu estou chamando de ranço positivista. Olha, que existe o aluno ali, né? E eu tenho que dar conta deste aluno e de suas representações. E a tarefa da intervenção filosófica seria o quê? Apenas mudar uma representação para uma outra representação que seria adequada sob algum critério, né? Sabe-se lá qual é o critério. Muito bem. Passo 2, então, nós tentamos então produzir um conceito, né, de intervenção filosófica. Então eu fiz a pergunta, né, o que é uma intervenção filosófica? Já que é isso que vocês vão fazer aqui, né? Aí conseguimos chegar a alguma coisa desse tipo. Olha, o que quer que seja a intervenção filosófica, ela tem como objeto a transmissão filosófica. Tá? Então, tentamos construir dessa forma. Olha, não sei o que é a intervenção filosófica, mas o objeto dela, é claro, é a transmissão da filosofia. Vamos lá. Pergunta 2. Olha, se o objeto é a transmissão da filosofia, temos agora que dar conta do que seja a transmissão da filosofia. E é isso que eu tentei fazer com eles. Olha, eu usei, então, a estratégia de fazer construir um conceito operacional do que seria isso. A partir dessa ideia, né? Olha, uma compreensão possível da transmissão filosófica será essa. Podemos entender como praxis, né? Uma forma de escrever. Como praxis no sentido laço de um movimento teórico-prático que produz, de forma mutuamente implicada, uma transformação no mundo e nos agentes da transformação. Então, o conceito operacional, olha, vamos pensar dessa forma, ver o que acontece. Bem, então, com isso, nós voltamos à pergunta. Olha, já sabemos que é transmissão filosófica? Digamos que sim. Então, o que nós vamos fazer? O que é, então, a intervenção filosófica? Né? Chegamos, então, a alguma coisa desse tipo. Olha, a intervenção filosófica, entendida como praxis, é ela própria parte da praxis. Então, ela teria como objetivo aperfeiçoar, incrementar a própria transmissão filosófica como praxis. Então, esse foi o nosso conceito operacional de intervenção filosófica. Seria isso daqui. Isso nós construímos com os alunos. Ok? Bem, então isso aqui, olha, para nós, né, com um certo consenso, né, para nós, isso aqui é o que nós vamos reconhecer como intervenção filosófica. Ok? Então, nós chegamos, os nossos alunos, né, chegamos a isso. Vamos ver, então. Aí eu tento voltar com eles àquilo que eu chamei de ranço positivista. Bem,
O que seria isso? Né? Qual seria o perigo, já que nós descrevemos operacionalmente o que seria a intervenção filosófica, temos que ver o que se opõe a essa intervenção filosófica, essa intervenção filosófica. Eu acho que chegamos a alguma coisa desse tipo. Olha, se não entendermos a transmissão filosófica como praxis ou com algo equivalente, corremos o risco de recairmos numa perspectiva conteudista, que reduz a tarefa do professor de filosofia a um mero transmissor de um conteúdo já dado aos alunos já dados, reduzindo também a intervenção filosófica a um mero procedimento facilitador da reprodução do conteúdo. Então, isso para nós, né, construímos que isso aí é o problema. Isso aí é um problema. Né? A redução da intervenção filosófica a um mero procedimento facilitador da reprodução do conteúdo. Com isso, chegamos ao quê? Né? A conclusão de que, enquanto praxis, a intervenção filosófica já tem, como parte essencial da sua tarefa, o papel de pôr em xeque, desconstruir, estranhar, né, queering, né, o currículo, mas nunca reproduzi-lo pura e simplesmente. Então, o grande personagem conceitual, assim, opositor, né, seria o conteudista. Então, personagem conceitual aqui, o conteudista. Vamos lá? Com isso, né, eu passei para a questão 3. Já que sabemos tudo isso, o que é, então, o Prof-Filô? Né, eu chamo Filô, né? Filo, né? O que é o Prof-Filo? E chegamos a alguma coisa desse tipo. Olha, isso aí já é um pouco... uma tentativa, isso não foi muito na sala de aula, eu mesmo tentei dar conta disso, né? Então isso aqui é mais experimental ainda. A ideia é essa, olha, eu comparo então o Prof-Filô como sistema autopoético, né? Que, como organismo vivo, ao se constituir, né, constitui o meio ambiente, né? Essa ideia de autopoese. Então eu digo, olha, parece que o Prof-Filô poderia ser entendido como um sistema autopoético, né? Nesse caso, o Prof-Filô, ao se constituir institucionalmente, ele constitui o próprio campo de atuação conceitual, né? Sob o conceito de intervenção filosófica. Com isso, eu digo-se o quê? Olha, o conceito de intervenção filosófica, né, faz parte fundamental da identidade desse organismo que é o Prof-Filô. Sem isso, né, o Prof-Filô não existe. Bem, então eu tenho uma certa preocupação com a sobrevivência desse organismo, Prof-Filô, né? Qual é o problema? Olha, a sobrevivência desse organismo frágil, que é o Prof-Filô, depende da elaboração contínua, a nossa tarefa é a elaboração contínua desse conceito de intervenção filosófica. E isso só é possível desde que evitemos de submeter, ou mesmo reduzir este novo conceito à visão conteudista e politicamente quietista. Então, essa é a nossa visão, né, do que é a intervenção filosófica e o que é o Prof-Filosofia. O Prof-Filosofia é um organismo autopoético que se autoconstitui e constitui seu meio ambiente conceitual. E o conceito fundamental é o de intervenção filosófica. Então, o nosso trabalho, né, assim que entendemos, nosso trabalho é reelaborar para a nossa sobrevivência, reelaborar continuamente, né, essa ideia, né, da intervenção filosófica. Isso, se pararmos esse processo de reelaborar isso, esse organismo desaparece. Tá? Então, bem, é isso que nós tínhamos a dizer, né, para começar a tarefa. Tá bom? Então, agora, né, passo a palavra para o Patrício. Oi, pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Bom, como o nosso tempo é mais que restrito, eu vou direto ao assunto, sem me estender. Pelo menos eu espero não me estender.
Meu nome é Patrícia Oliveira, eu sou orientado pela professora doutora Eleonora Gondim. Muito obrigado, professora. Certo, obrigado. E nós trouxemos como título da nossa pesquisa de intervenção filosófica, daqui a pouco eu queria falar sobre pesquisa de intervenção filosófica, essa ideia de mostrar o equilíbrio reflexivo rawlsiano como uma metodologia, uma proposta metodológica para a construção de diretrizes conceituais para a filosofia no ensino médio, numa dada localidade. Sim, pode ser, professor. Então, nenhuma pesquisa parte do nada, ela não acontece do nada, não é? E nós construímos a nossa problemática a partir da avaliação dos documentos oficiais que amparam a lei na observação da tarefa da filosofia dentro dos processos escolares, do ensino médio em especial. E nós constatamos uma tarefa que dá uma relação praticamente de causa e efeito dentre alguns elementos que vão culminar numa ideia meio obscura do que seja cidadania. Então, o aluno é levado a desenvolver uma espécie de reflexão, que vai desenvolver um senso crítico, que vai desenvolver uma autonomia, e numa relação de causa e efeito, esses elementos levarão ele à sua plena cidadania. Certo? Parece um plano interessante, e até é, mas nós ficamos nos perguntando, o que é que eles estão chamando aí de filosofia nesses documentos? Quando é que a gente pode dizer que um cidadão, que um indivíduo, que um aluno é crítico? Que reflexão, qual é a natureza dessa reflexão? O que é um sujeito autônomo? Que cidadania é essa que se pretende, né? E, obviamente, qual filosofia nós podemos definir como referência para nós trabalharmos as nossas necessidades e as necessidades desses alunos? Pelo que eu me lembro, essa pergunta ela ainda não foi feita, e eu fico feliz em trazê-la, certo? Mas nós não podemos construir esse arcabouço, esse arsenal conceitual de qualquer maneira. A gente tem que se perguntar por pelo menos uma metodologia viável para que a gente dê conta disso, porque essa é uma condição preliminar inicial para que a gente possa entrar na nossa sala de aula a partir de um planejamento com uma ideia consciente e não apenas um fluxo que se corre, ninguém sabe para onde. O que eu quero construir? Que cidadão é esse? Eu preciso ter consciência dele. Certo? Então, a nossa problemática é essa e, naturalmente, os nossos objetivos têm a ver com ela. Então, eu trouxe como objetivo geral promover uma experiência de pensamento baseado na metodologia do Rawls. Então, nós queremos uma experiência em pensamento junto aos professores de filosofia de uma região lá da cidade de Teresina, que eu trabalho, e aí eu me incluo como parte das pessoas envolvidas, não sou aquele sujeito externo à pesquisa, eu sou parte do objeto também, contribuo com ela. Então, utilizando a metodologia do equilíbrio reflexivo rawlsiano, com a finalidade de construir um documento contendo aqueles conceitos que nós trouxemos agora há pouco, que esses conceitos deveriam servir como referência para a produção dos planos político-pedagógicos das escolas, dos planejamentos, dos professores e de toda a ordem de trabalhos de planejamento que ele possa ter, especialmente em relação a abordagens de conteúdos também. Nós temos aqui alguns objetivos específicos, mas eu vou destacar apenas essa ideia de iniciar uma cultura da reflexão sobre a tarefa de ensinar filosofia dentro de um determinado local, que é uma coisa difícil de acontecer. Nós, professores de filosofia lá em Teresina, lá no Piauí, de um modo geral, nós não temos a cultura do encontro para refletir a nossa própria prática, e isso é extremamente problemático. Eu, que sou filósofo, não reflito sobre a minha prática, isso soa estranho para mim. Então, a gente se preocupa com isso, e nosso trabalho está direcionado também para isso, oferecer uma metodologia para orientar também esse encontro. Professor? Bom, todo mundo já percebeu que a minha fundamentação teórica está nesse senhor, professor de Harvard, olha que legal, professor John Rawls, um teórico do liberalismo político, né? Ele escreveu muito nesse sentido, e como a gente tem tempo para se aprofundar, eu trouxe apenas alguns pontos de reflexão da teoria geral para a gente ambientar o equilíbrio reflexivo dentro da teoria dele. Então, ele parte de um questionamento sobre a possibilidade da existência de uma sociedade justa num ambiente de diversidade e de conflito de ideias. Então, como é que é possível uma sociedade justa dentro desse ambiente? Ele se pergunta sobre isso, né? E ele tem uma proposta, né? A proposta é uma alternativa, inclusive, ao utilitarismo, não qualquer utilitarismo, especialmente aquele dado por John Stuart Mill, que fala de uma ideia de justiça
relacionada ao bem-estar da maioria. Mas quando se faz isso, diz Rawls, você desconsidera as minorias. E num ambiente democrático, ideal pelo menos, a gente não pode desconsiderar ninguém. Então, é esse ambiente que ele trabalha, né? Então, ele imagina uma sociedade onde os cidadãos são livres, iguais, racionais, razoáveis, e, por serem assim, eles são capazes de deliberar de maneira autônoma e democrática, cooperativa também, sobre os princípios que devem governar a sua sociedade. E aí é onde entra a metodologia que nos vai ser cara, que é a metodologia para conseguir essa deliberação desses princípios, é a metodologia da posição original, certo? E no interior da posição original acontece o que nós queremos, que é o equilíbrio reflexivo. E o Rawls ele faz uma diferenciação dos tipos de equilíbrio reflexivo que já são usados pela filosofia, e ele vai chamar aquilo de restrito, e o equilíbrio reflexivo do Rawls é amplo. O Rawls ele define de maneira sintética a teoria dele como sendo a justiça como equidade. Eu trouxe essa imagenzinha porque ela é bem reveladora, bem didática, da diferença da noção de justiça habitual, uma justiça que nos dá uma ideia de igualdade, para a ideia que ele traz como equidade. Então, é bem latente aí o que ele está chamando e aonde é que acontece a característica da igualdade, que, na verdade, ele está chamando de equidade. Professor? Bom, a gente poderia falar da posição original, do véu da ignorância e tudo mais, mas eu preferi me concentrar nos passos do equilíbrio reflexivo amplo. Eu devia ter colocado ali o nome amplo, mas não coloquei. Então, eu vou falar rapidamente, porque lá na metodologia eu vou retomar. Certo? O primeiro passo tem a ver com os juízos não ponderados, né, uma referência aos juízos ponderados, que esses juízos não ponderados são situações em que o indivíduo está sob tensão e que ele não está dentro do aspecto da racionalidade ideal para que ele possa fazer juízos válidos. Então, ele diz, olha, você tem que desconsiderar esses juízos que você constrói em situações não ideais. O segundo passo é identificar o que ele chama de pontos fixos provisórios do seu sistema de crenças, né? São convicções que nós temos firmemente conosco e que nós não estamos dispostos a recusá-las agora, certo? Mas, no terceiro passo, ele vai dizer, olha, esses teus pontos fixos, eles têm que ter alguma fundamentação. Ele está chamando isso de considerações gerais. O terceiro momento seria buscar essas considerações gerais que explicassem esses pontos fixos, certo? Para, no último momento, e talvez seja o mais importante, você conseguir deliberar e eleger os conceitos, que, na verdade, são princípios, né, sob status da revisibilidade. Essa é a grande sacada do Rawls, porque esses pontos fixos e essas considerações gerais, elas servem como referência para reflexão, mas elas têm o tempo todo que ser revistas. Uau! Estou me chamando a atenção para o tempo. Vai, professor. Bom, aqui a questão da metodologia. Nossa, que parto doloroso, certo? E fazendo uma reflexão sobre a natureza dessa pesquisa, a gente percebeu que ela não pode ser, pelo menos no nosso ponto de vista particular, ela não pode ser confundida com uma pesquisa de intervenção pedagógica sobre conteúdos filosóficos. Descaracterizaria aquilo que a gente está entendendo como intervenção filosófica, certo? E aí a gente montou aqui um conceito, talvez como sugestão para mim mesmo, né, de intervenção filosófica, que seria uma ação positiva que vai intervir e modificar diretamente a maneira como as pessoas concebem os princípios e as diretrizes orientadoras de uma prática. No nosso caso, a prática do professor em sala de aula lá na nossa região. Professor, precisamos acelerar. Certo? Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente pensou numa metodologia dentro de uma metodologia. A gente pensou no ambiente da pesquisação, porque naturalmente, na pesquisação, o pesquisador faz parte do objeto de estudo também, ele ajuda a desenvolver. Nós pensamos na ideia do grupo focal como estratégia de organização das reuniões, mas a ideia era apenas construir um ambiente para que a gente pudesse trabalhar o tal do equilíbrio reflexivo rawlsiano. Finalmente chegando a como é que a gente fez, né? Nós fizemos, durante a semana pedagógica, nós temos uma semana inteira de planejamento de todos os professores do estado do Piauí. E nós conseguimos trazer todos os professores de filosofia da nossa região para formarmos são reuniões em caráter formativo, não é?
para deliberarmos sobre esses princípios que iam orientar o nosso trabalho. Certo? Então, primeiramente, a gente fez uma apresentação da pesquisa, falamos sobre o comitê de ética, essa chatice que todo mundo passou, né? Fizemos uma apresentação do que era a teoria do Rawls para que a gente chegasse ao equilíbrio reflexivo, mostramos a necessidade da pesquisa, não só a necessidade, mas a importância e a urgência, e, finalmente, nesse ambiente, nós tentamos executar o equilíbrio reflexivo de maneira mais próxima possível do que o Rawls nos sugeria. Então, inicialmente, reproduzindo o primeiro passo do Rawls, lá na sua situação ideal, na prática, nós pedimos aos professores que tentassem, de alguma maneira, elencar aqueles juízos não ponderados sobre os vários conceitos que nós precisávamos construir. Então, imagina, o conceito de filosofia. O que você imagina aí como um juízo não ponderado? Então, elenca aí. Vamos lá. No segundo ponto, de novo, a ideia dos pontos fixos provisórios, né? Os professores foram orientados a elencar também esses momentos. Depois, eles foram orientados a fazer a questão das considerações gerais. Que teorias gerais sustentam esses seus pontos fixos provisórios? Para que a gente chegasse nesse último momento aqui, de eleger e deliberar sobre todos esses conceitos. Só retomando, filosofia, a ideia de filosofia, o qual filosofia, né, a ideia de crítica, de reflexão, de autonomia, para a gente chegar, finalmente, na ideia de cidadania. Certo? Então, esse último momento, a gente dividiu em duas situações aqui, né? Uma situação, a gente coloca os conceitos individualmente e depois a gente coloca para a plenária, né? Todo mundo confrontando os seus conceitos, tentando fazer, a partir da revisibilidade, revisitando seus pontos fixos e revisitando as suas considerações gerais. Então, nós conseguimos fazer isso de maneira até um pouco tensa, né? Porque quando a gente está colocando as nossas crenças em xeque, a gente fica numa situação meio tensa mesmo, certo? Depois disso, a gente elaborou esse documento, e eu quero só finalizar dizendo que esse documento ele serviu de referência não só para orientar os nossos planejamentos, mas para orientar também os planos políticos pedagógicos da escola. Então, a regional, que abrigou o nosso trabalho, acolheu e repassou para todas as escolas esse documento, não como uma coisa impositiva, mas como uma referência, como uma diretriz que os professores puderam usar para elaborar o seu trabalho, certo? Então, estão pedindo para eu acabar. A nossa referência bibliográfica é o Rawls, basicamente. Então, gente, muito obrigado. Bem, obrigado, Patrícia. Agora, a Vilma. Você cuida do... Você cuida? Tá. Isso, esse aí. Bom dia. Meu nome é Vilma Rejane e o meu projeto tem como tema educar a imaginação através do diálogo entre cinema e filosofia. Um desafio contemporâneo para além da sala de aula. O meu orientador é o professor Dr. Luiz Oliveira, né, que não está aqui no congresso. Patrício, por favor. Bom, o objetivo principal é educar a imaginação para transformar a ação, com a justificativa de que nós vivemos em um mundo permeado de arte e de tecnologia. E diante de toda essa demanda, de toda essa oferta, se faz necessário ter uma atitude filosófica a fim de se prevenir, de se proteger das ilusões propagadas através desses meios, a arte e a tecnologia. Então, os teóricos que eu usei para aportar este trabalho foi o Walter Benjamin, com o livro, né, A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, lançado em 1936 e que tem já várias reedições.
O segundo teórico é o Northrop Frye, com a imaginação educada. E, por último, o Roger Scruton, com arte e imaginação, que é um livro bem recente, de 2017. Tanto o Northrop Frye como o Roger Scruton, as obras deles são bem recentes, de 2017. Então, aqui nós temos uma cena do filme. Alguém lembra que filme é esse? Matrix, né? É quando o Morfeu chega para entregar umas escolhas para o Neo, né? A pílula vermelha e a pílula azul. A pílula da verdade e a pílula da ilusão, né? Aí se vê diante de um dilema. Ele dá duas escolhas, mas a partir dessas escolhas a gente pensa, né? A partir do momento que eu tenho que escolher, eu tenho liberdade. Então surgem-se vários questionamentos, problemáticas, a partir de uma só cena de filme. Então, a intenção, o mote desse trabalho é justamente esse, né? Trabalhar essa condição que o cinema nos dá de filosofar. Então, o Walter Benjamin, ele diz que a obra de arte, na era da reprodutibilidade técnica, inaugura uma nova era, em que a arte ela perde a sua aura, a sua singularidade, o aqui e agora. Isso acontece com o cinema. Na medida em que ele se torna série, sai aquela aura, e o que é que fica? Né? A interrogação. Saiu a aura, e o que ficou? Ficou esse vazio, e esse vazio ele carece de uma nova percepção sobre a arte. Então, o cinema ele traz isso, né? Ele marca esse limiar aí de que o espectador ele tem que ter uma atitude diante desse produto chamado cinema, que tem em si todas as outras formas de arte, porque ele contempla a fotografia, a música, a arquitetura, a poesia, a literatura. Então, ele contempla tudo isso de uma só vez. E a sua reprodutibilidade, segundo Walter Benjamin, é um poderoso instrumento político ideológico. E por ele ser um poderoso instrumento político ideológico, ele pode suscitar no espectador um espanto tamanho que o deixe passivo diante do que ele está assistindo. Ou seja, ele apenas se torna um receptor. Mas, a partir do momento em que o Walter Benjamin faz essa crítica ao cinema, ele lança um contraste, uma contradição. E ele diz, é por causa da construção do cinema, do que o cinema é, que não é um produto natural, ele é um produto construído, e para se construir ele, existe todo um processo capitalista, ideológico, político. É por tudo isso que há uma necessidade de que o espectador tenha uma atitude filosófica diante do cinema. E como ter essa atitude filosófica diante do cinema? O que fazer? Foi justamente isso que me instigou a desenvolver esse projeto em sala de aula. Aí, então, vem o Northrop Frye com a imaginação educada, em que ele diz que, através da arte e da ciência, nós temos a possibilidade de educar a nossa imaginação. Pode passar, Patrícia, por favor? Então, a imagem que o Northrop Frye usa é a imagem da Torre de Babel. Essa imagem está na capa do livro dele, e ele faz toda uma referência à Torre de Babel. Então, o que é a Torre de Babel? Ela é um produto da nossa imaginação. Os homens imaginaram uma maneira de chegar ao céu e foram lá construindo a Torre de Babel. Então, aqui ele coloca, né, que a imaginação, que é algo com que o projeto está trabalhando, a imaginação, ela reúne a diversidade, ela reúne
as diferenças, ela proporciona a união, enfim. A arte, ela tem esse poder, essa catarse de fazer com que os homens possam imaginar e tornar o produto da sua imaginação real. Então, através da arte e também da ciência. Então, a Torre de Babel, ele diz, ela ficou em ruínas. Por quê? Porque ao tempo que a imaginação tem o poder de nos elevar ao céu, ao mesmo tempo ela tem o poder de nos fazer descer à terra. Então, somente através da imaginação, nós vamos ver cidades sendo construídas, nós vamos ver equipamentos, tecnologias sendo renovados. Tudo isso é produto de uma imaginação educada. Então, como fazer isso em sala de aula? Como mensurar a imaginação? Seria possível? Porque a gente imagina assim, a imaginação é algo tão abstrato, tão subjetivo. Como que a gente pode mensurar se alguém tem ou se alguém não tem imaginação? Então, trazendo isso para a sala de aula, eu encontrei as respostas num livro do Roger Scruton, chamado Arte e Imaginação, em que ele diz que é totalmente possível nós mensurarmos a imaginação. Então, o projeto não é um projeto no vazio. Ele tem um sentido e ele tem um modo de aferição, que é a imaginação. Por que nós dizemos que alguém tem mais imaginação do que outro? Ou que um produto ele foi mais imaginativo do que outro? Significa que a imaginação ela pode ser mensurada. Alguém tem uma imaginação fantástica, que criou coisas que outros jamais teriam a capacidade de criar. Então, para o Roger Scruton, a imaginação ela pode ser aferida. A imaginação, no momento em que ela se materializa, ela já está sendo aferida. Então, agora, como vamos fazer? No projeto, foi elaborado um manual para cada aluno. E esse manual não significa que houve um engessamento da imaginação do aluno, de modo algum. O manual é apenas uma metodologia para que o aluno não fique perdido e disperso sem saber o significado do projeto. Então, no manual, eu reuni 150 páginas do livro do Nigel Warburton sobre a breve história da filosofia. É uma possibilidade que eles não têm com o livro didático, porque o livro didático ele é muito resumido e estratificado. Então, aqui eles vão ler a história e o pensamento de vários filósofos, que é um suporte para que eles possam trabalhar o cinema. Detalhe, o cinema não é trabalhado o cinema pelo cinema. Eu uso também a literatura, jornais, a escrita. Então, eles receberam esse manual e eu dividi a sala em 5 grupos, são 25 alunos em uma turma de primeiro ano do ensino médio. Foram divididos em 5 grupos, 2 grupos para trabalhar com a questão emocional, porque, segundo Northrop Frye, a imaginação é razão e emoção. Então, 2 grupos trabalhando a emoção, 2 grupos trabalhando a questão da razão, problematização, argumentação, conceituação, e um grupo trabalhando a questão histórica do cinema. Em que contexto aquilo ali foi realizado? Qual é a história do filme? Então, existe essa metodologia, nós estamos trabalhando, temos algum resultado. Tem um prêmio já que os meninos ganharam. Foi o primeiro prêmio também que eu ganhei como professora, que eu recebi, do nosso trabalho em equipe, com um filme Escravos da Era Moderna, aportado em Karl Marx, na teoria da alienação, e do Nietzsche também. Então, é isso. Muito obrigada a todos. Passo para a Sueli. Bom, então, meu nome é Maria Sueli Lopes da Silva, tenho como orientador o professor
José Sérgio Duarte da Fonseca, e o título do meu trabalho de dissertação é A Problematização Filosófica como Paradigma da Construção do Pensamento Complexo, uma proposta curricular de intervenção. Bom, as razões que levaram, né, a problematizar essa pesquisa. Olhando o paradigma das nossas disciplinas nas escolas, que elas não têm assim, um eixo assim, de articulação entre si, certo? Elas ficam de uma forma isoladas, desintegradas, como nós podemos assim perceber, né, de forma compartimentalizada. Geografia, história, assim sucessivamente. Então, aí nós vamos ter uma base epistemológica em Morin, nesse sentido do pensamento complexo que vai propor, certo, digamos assim, uma proposta de intervenção que articule, né, esse tipo de visão que os currículos, atualmente, eles ainda estão centrados. Então, a formulação do meu problema de investigação, né, vem uma pergunta, uma indagação principal. Como a problematização filosófica se constitui como paradigma da construção do pensamento complexo mediado no processo de ensino-aprendizagem na sala de aula? Eis a pergunta, e diante disso vem a intervenção, que é implementar na proposta curricular a problematização filosófica como paradigma do pensamento complexo, em uma escola de ensino médio de tempo integral na cidade de Parnaíba, onde eu resido. Bom, aí os objetivos que vai nos conduzir à concretização, né, dessa pesquisa, que é implementar na proposta pedagógica da escola de tempo integral diretrizes acerca da problematização filosófica como condutora para o pensamento complexo. E aqui temos alguns objetivos específicos que, primeiramente, né, rever o currículo, tendo como foco central a abordagem da teoria de Morin. E sensibilizar o corpo docente, a gestão da escola, acerca dessa proposta globalizadora, integradora e transdisciplinar de ensinar. E fomentar na proposta pedagógica, tendo como referência a problematização filosófica, a partir da abordagem sistêmica da teoria da complexidade. E, assim, o produto mesmo, né, que é elaborar os eixos articuladores para um ensino problematizador como implemento político da proposta curricular. Então, aqui não é só centrado na disciplina de filosofia, mas esses eixos é o que vai, assim, perpassar a proposta dentro de uma escola de tempo integral, certo? Que possa estar interagindo, né, as questões que aí nós vamos trabalhar, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade proposta por Morin. Dentro da questão do caminho metodológico para operacionalizar, né, o campo da pesquisa, Morin, como teórico da complexidade, ele vai estar dentro dessa pesquisa multidimensional, certo? Essa pesquisa multidimensional, ela simplesmente não vai estar algo assim fechado, mas que está também com a relação aberta. Consequentemente, essa pesquisa, ela trata de uma abordagem de natureza qualitativa, voltada ao pensamento sistêmico, onde está situado Morin. E nós vamos ter, como parte assim, concreta, o que se chama, dentro das pesquisas multidimensional, o que se chama etnopesquisa, que aí ele traz análise de documento, que é a proposta curricular da escola. E esse etnopesquisa se caracteriza como etnotextos, né? Esse etnotexto, análise da proposta e, consequentemente, a proposta ela centra as experiências, né, daquilo que a escola se propõe a trabalhar.
Então, a proposta curricular e os colóquios dialógicos, que é com os professores e a equipe gestora, para que a proposta, ela, de fato, se implemente. Bom, a base epistemológica, na teoria da complexidade de Morin. Aí nós temos o que é a discussão, né? O paradigma epistemológico da complexidade na construção dos eixos inter- e transdisciplinares de um referencial curricular. E aí nós vamos encontrar, né, Educar para a Complexidade, uma abordagem de Morin, certo? Onde vai fazer a gente um repensar, né, desses saberes que estão desintegrados e como é que eles podem encontrar assim, um caminho que possam estarem mais integrados, globalizados. A relação paradigmática da complexidade entre o currículo e as abordagens interdisciplinar e a transdisciplinar, que aí nós vamos encontrar assim, esse foco, o interdisciplinar, aquilo que uma disciplina que se relaciona com a outra, apesar de cada uma ter a sua própria identidade. No entanto, o que é que aquilo poderá estar perpassando entre as demais áreas de conhecimento e a transdisciplinar aquilo que vai além desse tipo de conhecimento, né? E a função da filosofia como problematizadora para a construção de um currículo multirreferencial, né? Então, eu vejo, defendo isso, que a filosofia ela não fica só como uma disciplina ali, mas que a filosofia, enquanto, né, aquela que problematiza, deve estar perpassando todas as abordagens, todas as áreas de conhecimento. E passei. Aí os princípios da complexidade, né? O Morin ele vai apontar os princípios dialógico, recursivo, o hologramático, o auto-eco-organização. A proposta assim, dessa relação interdisciplinar vai levar, certo, para o transdisciplinar com esses eixos aí bem integrados, né? Pode passar. Então, a matriz de um currículo multirreferencial, a filosofia ela vai integrar em uma heterogeneidade nesse sentido, interno e externo, né? Aquilo que eu já apontei, as áreas temáticas, na relação transdisciplinar, e, no sentido externo, essa integração das áreas de saberes. Então, aí, os elementos desafiadores para a educação do século XXI que ele vai apontar, né? Então, ele traz a necessidade do contexto, o global e o multidimensional. O contexto, a necessidade da contextualização, né, que leva em consideração esse funcionamento cognitivo. O global, o todo e as partes, essa relação de que o todo está nas partes e as partes estão no todo. O multidimensional é que o ser humano é o biológico, psíquico, social, afetivo e social. O homem não é desintegrado. Portanto, há essa necessidade, né, dessa relação do homem e o mundo. Bom, aí são algumas referências, né, utilizadas, tá? E daí o que vou assim propor que esses eixos podem, né, modificar a ação, a prática cotidiana desses professores, né, com essa implementação desses eixos. Daí tendo um objetivo que não é só essa proposta simplesmente, mas que tem que sensibilizar o corpo docente para que não fique só um trabalho à parte, mas que eles possam estar mobilizados. E já houve um processo inicial, né, está em andamento, em relação assim, os colóquios com os professores, né, tendo um caminho, um percurso dentro daquilo que eu coloquei dos colóquios, para a fim de que eles possam estar imbuídos nesse processo, né. Então, isso daí é o que a pretensão. Tá? Pronto.
Bom dia. Me chamo Francisco Atualpa Ribeiro Filho, sou natural de Corrente, Piauí, mas leciono na Bahia, né? Sou do extremo sul do Piauí, já divisa com a Bahia, leciono em Formosa, no Rio Preto, né? Minha orientadora é a professora Cristina, Maria Cristina de Távora Sparano. Eu tenho como tema da minha pesquisa as manifestações da barbárie no ambiente escolar, o encontro entre a educação emancipadora de Theodor Adorno e a literatura transgressora de Georges Bataille como praxis filosófica. Bem, as nossas atividades emancipadoras, eu tento me desvencilhar dessa carga militaresca, né? Por exemplo, esse termo intervenção, ao falar em sala de aula, os próprios alunos acharam estranho devido à intervenção que aconteceu, inclusive, no Rio de Janeiro. Ah, professor, o senhor vai fazer como no Rio de Janeiro? Eu falei, não. Então, mudei o termo. Porque o clima, vocês vão perceber que o clima na escola é bastante tenso, né? Por isso que daí o tema sobre a reflexão sobre os mecanismos reprodutores da barbárie. Eu aplico essa intervenção às atividades emancipadoras, tá vendo aí o engodo, né? As atividades emancipadoras na Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, no SENSE, em Formosa do Rio Preto, no 3º ano matutino e vespertino. Inicialmente era apenas uma turma, mas a diretora achou muito bom e resolveu estender para todas as turmas do 3º ano. Bem, parto de 3 problemas. Muita atenção. Primeiro problema, isso partiu da existência e de um projeto vivenciado na escola. Não estaria a escola nutrindo a barbárie ao encarar como corriqueiras atitudes como bullying, homofobia, automutilação, assédio sexual e moral, suicídio e autoritarismo docente? Né? Então, encara como corriqueiro isso. Então, vamos lá. A partir das reflexões de Adorno, no texto Educação e Emancipação, eu pude salientar no texto, e aí corrobora com a problemática que eu evidenciei na minha escola, eu pude evidenciar o seguinte questionamento. Por que a escola, onde deveria ser um espaço de transformação social, se tornou um ambiente caótico e reprodutor da barbárie? A partir do outro pensador que eu trabalho, Georges Bataille, um francês, eu pude evidenciar também algo. Como possibilitar aos estudantes práticas edificantes sem precisar fazer uso de princípios heteronômicos e moralizantes? Porque às vezes é muito fácil você constatar o problema e coadunar no bem. Ou seja, imposição de normas. E isso, para Adorno, é barbárie. Quando você impõe as normas sem refleti-las, isso é ditadura, isso é imposição de normas. Isso é barbárie. Então, os mecanismos reprodutores da barbárie começam aí, na incapacidade do diálogo, na incapacidade da reflexão, né? Daí a proposta. Bem, destaco e saliento alguns objetivos. Objetivo geral: compreender os mecanismos reprodutores da barbárie no ambiente escolar, ressignificando o mal como ferramenta emancipadora por meio da literatura. Eu não normatizo ninguém. Nós, a proposta, as atividades emancipadoras, não está para construir um manual onde o aluno irá seguir. Não é doutrinar. Porque é muito fácil, às vezes, constatarmos, como eu falei, ações agressivas, violência, e depois, punição, vai para a direção. Não, mas, peraí, por que não? E a Adorno utiliza um termo freudiano, sublimar isso. Por que não sublimar? Vamos lá. Objetivos específicos. Discutir e refletir sobre os mecanismos que reproduzem a barbárie. Eu cito alguns: ideologia, caráter manipulador, né? Massificação conteudista. Isso são mecanismos reprodutores da barbárie, né? Então, segundo objetivo, analisar textos literários transgressores. Não é qualquer tipo de texto. Tem que ser textos malditos, textos transgressores, textos que salientem a reflexão ao se ler, que incomodem de fato. E através da leitura dinâmica e através de performances. Relacionar literatura e filosofia na sala de aula.
auxiliar na consolidação de uma postura autorreflexiva. Nada impositivo. Tudo é dialogado, tudo é através do debate, da discussão filosófica. Adiante. Bem, permita-me essa leitura. A intenção da pesquisa não consiste em excluir autoritariamente a falha ou a agressividade e aprisionar os alunos nas malhas do bem, ou ainda concebê-los como uma entidade autônoma. Pressupõe que o aluno é autônomo, então tudo bem, então eu vou impetrar ações que conduzem ou robusteçam a sua autonomia. Não se pode pressupor isso. Então, mas apresentar múltiplas possibilidades, daí a dessacralização da cultura. Dessacralização da cultura. Ele não impõe uma atividade emancipadora, como, por exemplo, documentário, não. Várias atividades e o aluno escolhe o que quer fazer. Então, mas apresentar múltiplas possibilidades de emancipação ao sujeito transgressor, pois há uma relação consensual entre aluno e professor. Encontramos em Bataille, Georges Bataille, a chance à transgressão, a chance à subversão, ao erro, à emoção, ao choro, como oportunidade filosófica e literária de regenerar o espírito. Veja, e aí também há uma desmitificação por parte, né? No início, todos falam, não, o oposto de bem, a luta maniqueísta. Não há luta maniqueísta, não há luta, essa ontologização do mal. Não. O mal se constrói através e se evidencia através da literatura. Como vamos fazer isso? Para a razão ocidental, e aí é um trecho de Bataille, uma interpretação, o mal sempre será algo irremediável, abominável, contra a ordem natural. O mal na história da filosofia sempre foi sinônimo de morte e destruição. Sempre foi sinônimo de morte e destruição. No entanto, para Bataille, o mal está ligado e consiste no fundamento do ser. É por meio da transgressão filosófica e literária que se emancipa. Né? Que se emancipa. Adiante. Bem, apenas um referencial teórico, de maneira breve. Temos a dialética sem síntese, para quem conhece, eu percebo aí que é do Paraná, né? No Rio Grande do Sul? Paraná. Se eu não me engano, trabalha Adorno, né? Então, assim, na dialética negativa, podemos perceber, se a civilização produz a barbárie, então como explicar ao estudante os mecanismos reprodutores da barbárie na escola? Tendo em vista que a escola não produz a barbárie, mas reproduz. Né? Então, assim, o conceito de barbárie, Adorno entende barbárie como agressividade, violência, e, evidentemente, que Adorno também não foi um teórico da educação. Porém, a teoria crítica é praxis para Adorno e todos os teóricos frankfurtianos. Teoria da semi-informação, utiliza também esse texto, equivale à formação cultural. Então, há uma degeneração da formação cultural, porque para Adorno, no texto semi-informação, ele equivale a civilização a reproduzir a barbárie, declina no estado semi-formativo. E como desbarbarizar? E aí salta ao texto a influência freudiana. Como sublimar Thanatos? Né? Tem essa luta entre Eros, que é vida, né? E Thanatos, que é o impulso destrutivo. Né? Como então, à medida que há essa tensão, como sublimar isso? Né? Então, para Georges Bataille, também recebe influência freudiana, ele distingue o mal puro do mal impuro. O mal puro é através da literatura, através do texto literário. Onde o próprio aluno, o próprio leitor, se reconhece no texto literário, através até mesmo de escritos malditos, de escritos perversos, transgressores, violentos, como o Morro dos Ventos Uivantes. Com certeza alguém já deve ter lido aqui, de Emily Brontë. Então, assim, como uma menina que nunca saiu daquele, vamos dizer assim, da sua casa, da sua vila, como pode ter escrito algo tão agressivo, algo tão violento? Né? Um dos questionamentos que Bataille faz. Literatura como forma de denunciar, Literatura como forma de denunciar e refletir a barbárie, né, na sociedade. Erotismo é vida. Com esses escritos temos a composição de outro ser, pois há uma verdadeira metamorfose. Não há uma imposição. Os alunos se metamorfoseiam. É isso que é em grande trunfo da literatura.
por meio da literatura, por meio da leitura dinâmica em sala de aula, através de ciclos e seminários, podemos perceber que há uma mudança não impositiva, eles mesmos se reconhecem. Realmente, professor, não tem sentido fazer o mal. Não tem o mal impuro, porque o mal impuro é a agressividade, é o mal por interesse, é a violência física, competitividade. Bruno Pucci faz uma crítica a Adorno, é um teórico crítico da educação aqui no Brasil, e então podemos salientar que Adorno, segundo Pucci, não evidencia, não destaca os caminhos como fazer isso. Então vamos adiante. Aqui há algumas obras de Theodor Adorno, Bataille, Dialética Negativa, e Adorno, Poder do Pensamento Crítico e Reflexivo. Bem, a metodologia. Temos então a metodologia paratática, né? Utiliza-se a concepção paratática adorniana, a justaposição conceitual, tendo em vista os acordes da dialética negativa, onde, por meio de constelações conceituais, não há um modelo conceitual, há modelos conceituais, né? Então, assim, para fundamentar as atividades emancipadoras, à luz do duplo conceito, né? À luz do duplo conceito e a ideia de constelação, né? Então, Adorno propõe uma filosofia negativa que promova a autorreflexão crítica por meio da justaposição conceitual. E então, é claro, destrói todas as estruturas tradicionais. A dialética transgressora e negativa de Bataille e Adorno pesquisa através da pesquisa e do projeto vivenciado, né? Eu participei também das atividades emancipadoras. Não impus nada aos alunos. Eu fiz parte das atividades emancipadoras, como vocês vão ver nas imagens. Então, vamos adiante. Então, a Bataille também fala sobre isso, né? Curar o mal através das flores do mal, né? Utilizando aí as flores do mal de Baudelaire. Então, os passos. Primeiro passo, Adorno, ele vai refletir e entender como barbárie se reproduz na escola e problematizar a partir do contexto social dos estudantes. Eu utilizo também a metamorfose de Kafka. O segundo passo, o planejamento cooperativo entre os alunos, através de círculos de conversa, através, né, enfim. Terceiro passo, a produção de um documentário e curtas-metragens. Então, não há uma imposição. Possibilita ao aluno que ele escolha qual atividade ele quer fazer. E depois há um quarto momento, que é uma autoavaliação, uma autocrítica sobre o processo. Em Bataille, as propostas emancipadoras foram discutir o mal, como através de escritos transgressores, conversar sobre a importância relacional e tensional, realmente essa tensão entre filosofia e literatura na sala de aula como forma de transformar vidas. E então, a partir da história do olho, de Bataille, relato autobiográfico dele, propôs também a realização de contos transgressores dos próprios alunos. Então, a maneira como sublimar a violência, a barbárie, é através da escrita, através do relato autobiográfico, através de realmente possibilitar que os alunos escrevam livremente, né? E depois tem uma amostra fílmica e nós criamos um movimento Filosofia na Veia, né? Criamos esse movimento Filosofia na Veia, está disponível no YouTube. Eles pediram para eu criar um canal no YouTube, então está disponível todas as atividades emancipadoras registradas nesse canal no YouTube, né? E depois a nossa diretora é muito bacana, porque ela concedeu a certificação aos alunos, né? Um certificado para esses alunos que participaram da proposta literária filosófica. Então, assim, só um minutinho. Então, assim, por favor, só as imagens. Não, por gentileza. Não, certo, tudo bem. Então, assim, essa imagem, por exemplo, foi um momento que, ano passado, nós propomos uma atividade transgressora. Não é um homem que faz a independência, mas sim uma mulher. Aí está na Câmara de Vereadores, né? Maria Leopoldina, temos um vídeo que nós produzimos. Não, por favor. Não, mas os outros cederam. Não, por favor. E aí temos a produção do documentário. Patrícia, por favor. Um documentário. Produção do documentário, as manifestações da barbárie no comitê. Bem, pessoal, só queria mostrar para vocês. Eu sei que o tempo é transgressoramente. Bem, eu só queria mostrar para vocês aqui, ó. É um relato do aluno que eu pedi para eles fazerem isso. Contarem os piores pesadelos, mas pseudônimo, né? Eles não se identificaram.
Eles não se identificaram. Então, relatos brilhantes. Isso aqui é uma demonstração de um livro que um aluno produziu, né? Então, assim, e o barato disso é que nós conseguimos intervir no PPP da escola. Então, os próprios professores de filosofia irão ter que fazer essas ações também, através da literatura e da filosofia. Então, não foi verticalização, foi de baixo para cima. Muito obrigado, pessoal. Estou muito feliz.